Olá, olá! 26 de maio de 2020, confira as principais notícias desta terça-feira. Senado aprova por unanimidade projeto do senador Everton que proíbe corte de luz em vésperas de fim de semana. O texto inclui feriados e exige notificação prévia do consumidor. Câmara deve votar projeto de ajuda ao setor cultural durante pandemia. Na Assembleia Legislativa do Estado, deputados aprovam medidas como a proibição do cancelamento de serviços de planos de saúde por inadimplência durante o período. Maranhão contabiliza quase 1.500 novos casos nas últimas 24 horas e quase 6.000 recuperados da Covid-19. Fique ligado na TV Difusora. Bom Dia Maranhão está começando agora. Está começando sim com muita informação. Nosso bom dia aqui pela TV Difusora. Um ótimo dia aos amigos que nos acompanham em todo o estado. Para você, para a sua família, uma terça-feira de muita saúde, de muita paz. Esse é o desejo de toda a nossa equipe que chegou aqui de madrugada para fazer esse jornal, para levar informação para você, para cumprir o dever de bem informar. Você conferiu ainda há pouco o Eduardo Bueno, o Bandeira 2, daqui a pouco ele volta trazendo o balanço das principais assuntos da área de segurança para participar também aqui do nosso programa. Eduardo Ericeira já está girando pela cidade para trazer informação em tempo real para você que nos acompanha e nos dá o carinho da audiência. Um abraço aos amigos aí em Imperatriz, na segunda maior cidade do estado. Aquele abraço a você que acompanha a nossa programação na TV Difusora. Em Santa Inês, em Coroatá, em Caxias, você em São Bento, os amigos de Pinheiro também na Baixada Maranhense, aquele abraço, viu? A gente agradece demais a audiência aqui do Bom Dia Maranhão e Bom Dia Maranhão, inclusive, que está nas nossas redes sociais, ao vivo, no Facebook, no Instagram. Você vai lá e compartilha com seus amigos a informação de qualidade para você. Enfim, se você avalia que a gente merece isso, compartilha, vai lá, compartilha com seus amigos o link do Facebook e do Instagram também, para que outras pessoas possam também estar informadas aqui do nosso Bom Dia. Tem muita gente participando no Facebook, em especial maranhenses que moram em outros estados da federação. Em São Paulo, os amigos no Paraná também, a gente tem recebido muitas mensagens. Você pode colocar a sua sugestão de pauta também, de reportagem, aquilo que você quer ver aqui no Bom Dia e nos nossos quadros também, tá bom? Vai lá, participa com a gente quer registrar inclusive a sua presença aqui com a gente hoje no Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 2 minutos, 7 e 2. Mais de 5.900 pessoas estão curadas do novo coronavírus aqui no estado. Nós vamos agora atualizar os dados oficiais com o Eduardo Ericeira, que está comigo aqui ao vivo. Eduardo, bom dia. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Na verdade, já são quase 6.000 pessoas recuperadas, uma boa notícia, né, Adalberto? Pessoas que foram infectadas aí pela Covid-19 estão recuperadas da doença. Para ser mais exato, como você disse, mais de 5.000 pessoas, quase 6.000 pessoas em todo o estado do Maranhão, são 5.941 pessoas recuperadas da doença só aqui no estado do Maranhão. Mas, como a gente vem dizendo aí diariamente, os casos ainda continuam crescendo em todo o país, aqui no estado do Maranhão não é diferente. Segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria aí contabilizou 1.492 novos casos positivos da Covid-19 no Maranhão. A gente lembra que o Maranhão tem tido uma transparência muito grande, segundo aí balanço divulgado inclusive internacionalmente. O Maranhão aí está entre os 6 a 5 estados com maior transparência na divulgação dos dados envolvendo a Covid-19. Subiu agora para 24.278 o número de casos positivos em todo o estado do Maranhão, um número também bastante elevado, e o número de óbitos totalizam agora 817 pessoas que perderam a vida, contaminadas aí, foram infectadas pelo novo coronavírus e acabaram lamentavelmente morrendo. Outros dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde é que 1.034 pessoas estão em enfermarias se cuidando aí, estão infectadas pela Covid-19 e estão aí se tratando em leitos de enfermarias, sendo 208 em leitos privados de hospitais aí da rede particular e 826 públicos, ou seja, leitos de enfermaria na rede pública de saúde aqui do estado do Maranhão, e aí tanto a capital São Luís, a região metropolitana, quanto no interior do estado, onde o número de casos tem crescido bastante. 469 pessoas estão em leitos de UTI aqui no estado do Maranhão, sendo 116 pessoas em hospitais da rede particular, hospitais privados, e 353 em hospitais públicos, hospitais da rede pública de saúde, 353 leitos de UTI. Aqui na capital São Luís, como na região metropolitana, houve até uma folga, né, Adalberto, por conta aí muito do lockdown, das medidas aí, estratégias adotadas de distanciamento social,
as recomendações que as pessoas estão seguindo cada vez mais, apesar de verificar algumas questões pontuais, como na Rua Grande ontem, por exemplo, a gente verificou uma movimentação muito grande de pessoas dentro dos bairros, na Avenida Litorânea no final de semana. Enfim, a gente percebe que tem muitas pessoas que ainda não estão respeitando as recomendações, não dos políticos, não só da Secretaria Estadual de Saúde, mas das autoridades sanitárias em todo o mundo, pesquisadores, estudiosos, e por conta disso é necessário ainda que as pessoas sigam as recomendações, mas a questão de ocupação de leito de UTI e de enfermaria também, aqui na Grande Ilha de São Luís, deu uma tranquilizada nesses últimos dias, mas no interior do estado a situação ainda é preocupante. Inclusive ontem o ministro interino da Saúde, ele divulgou, se pronunciou a respeito dessa preocupação com o aumento do número de casos no interior do estado, dos estados brasileiros, e ainda chegou a dizer que o pior ainda está por vir, principalmente nos casos no interior do estado. É uma realidade não só aqui do Maranhão, mas dos outros estados brasileiros, o aumento do número de casos no interior dos estados aqui do país. 172 casos foram registrados na Grande Ilha, só nas últimas 24 horas, isso, 172, como eu havia dito, está havendo uma diminuição aqui na Grande Ilha de São Luís, mesmo assim não dá para descuidar, é importante que as pessoas sigam ainda as recomendações. 75 no município de Imperatriz, segunda maior cidade do estado, tem crescido bastante também o número de casos aí do novo coronavírus em Imperatriz, e nas demais regiões do estado do Maranhão, 1.245 novos casos, isso só nas últimas 24 horas. Além disso, 16.017 pessoas, pouco mais de 16 mil pessoas estão em isolamento domiciliar, se tratando, são pessoas aí com sintomas leves, já estão se medicando, ou até mesmo assintomáticas. Por isso que é importante, às vezes a pessoa é contaminada pelo novo coronavírus e acaba passando para outra pessoa, a pessoa está assintomática e acaba passando para outra pessoa. Por isso que é importante essa questão do isolamento domiciliar, do distanciamento social neste momento. Falar agora dos dados nacionais, Adalberto, continua também bastante elevado, crescente. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 807 novas mortes. Isso só nas últimas 24 horas por Covid-19. O país já soma hoje mais de 23 mil pessoas que foram infectadas e, lamentavelmente, acabaram morrendo. São 23.473 óbitos pela Covid-19 em todo o país. O resultado representou um aumento de 3,5% em relação ao último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. O número de casos confirmados, só nas últimas 24 horas, foram mais de 11 mil casos confirmados em todo o país. Subiu agora para 374.898, quase 375 mil casos confirmados em todo o país. O Brasil já é o segundo país no mundo com mais número de casos confirmados da Covid-19, só fica atrás dos Estados Unidos. O Brasil é o segundo país com maior número de casos confirmados do novo coronavírus, quase 375 mil casos confirmados em todo o país, é um número preocupante. Por isso aí, mais uma vez, reforçando a importância de seguir aquelas recomendações, de se puder ficar em casa, só saia de casa em casos aí de extrema necessidade, para comprar algo de extrema necessidade, essencial para a pessoa, e mesmo que saia, utilize a máscara, mantenha o distanciamento social, evite aglomerações. A gente percebe que ainda há muito descuido, muitas pessoas que ainda não seguem essas recomendações, que vai fazer com que essa curva, infelizmente, talvez volte a crescer. O governador já disse, já declarou em coletiva que a ideia dele, ele espera que não tenha que retroceder nessas medidas. Já há uma flexibilização, uma flexibilidade aqui do comércio na Grande Ilha de São Luís, mas se a gente perceber essas imagens de muitas pessoas transitando, não manter esse distanciamento social, algumas pessoas que ainda teimam em sair de casa sem máscaras, não garantem a higienização, isso também por parte do comércio, não respeitem as recomendações, se essa curva voltar a crescer, o governador disse que vai mais uma vez restringir esse comércio aqui na Grande Ilha, que é o que ninguém quer. As pessoas, os comerciantes, empresários, consumidores, a imprensa, enfim, o próprio governo deseja abrir aos poucos o comércio aqui na Grande Ilha e também, claro, no interior do estado. Em todo o Brasil, os governos querem isso, mas é preciso que as pessoas sigam as recomendações, é preciso dar consciência da população neste momento, que é para a gente voltar à normalidade o mais rápido possível. A gente volta com você, Adalberto, daqui a pouco a gente volta com outras informações aí daqui dentro do Bom Dia Maranhão. Com certeza, Eduardo. Daqui a pouquinho você voltando. Eduardo Ericeira circulando pela cidade, trazendo informações ao vivo para você. São 7 horas e 9 minutos, gente. Anote aí, 7 horas e 9 minutos. E olha só, um abraço para o Bernardo Moraes, para o Bernardo Costa, para o Paulo Roberto Santos, para a Miliane Mota, para a Eliane Soares. Muita gente aqui no nosso Facebook
acompanhando a nossa programação pelas nossas redes sociais, no Instagram também. Daqui a pouquinho, alô, pessoal que está registrando aqui a presença no Instagram também. São 7h10 e você com a gente no Bom Dia. Em Imperatriz, na região Tocantina, a Justiça negou o pedido para que fosse decretado lockdown na cidade. A medida foi solicitada pela Defensoria Pública Estadual, que recorreu da decisão. Luiz Joaquim Filho negou o pedido da Defensoria Pública do Maranhão, que protocolou uma ação civil pública na vara da Fazenda Pública da comarca de Imperatriz para determinar o lockdown, o bloqueio total na cidade, tornando mais rigorosas as normas já impostas para evitar a disseminação do novo coronavírus. A decisão foi divulgada no dia 17 de maio. Nela, o juiz afirmou que não existiam no processo os requisitos legais para o atendimento do pedido da Defensoria. Tanto aqui na esfera da Justiça Local Imperatriz, quanto a Justiça Estadual através da Desembargadoria, entendeu que a medida do lockdown ela não se fazia necessária aqui para nossa Imperatriz e nossa região. Mas a Defensoria recorreu a essa decisão no último dia 18. Os defensores alegam que mesmo com a ampliação dos leitos, a capacidade não vai ser suficiente devido ao crescente número de casos confirmados da Covid-19 em Imperatriz. O órgão explica ainda que o abastecimento da cidade não seria prejudicado, pois os transportes de cargas iriam funcionar normalmente. Com isso, devido à última decisão, em Imperatriz continua vigente a abertura parcial do comércio, obedecendo às normas sanitárias de precaução ao novo coronavírus e com fiscalização ostensiva. De acordo com o secretário municipal de governo, Eduardo Soares, a decisão se dá com base na diferença de realidade entre Imperatriz e a capital. E o Ministério Público também interveio. Mesmo depois de decisões judiciais, numa escala estadual, numa escala federal, contra essa medida, o Ministério Público ainda fez a recomendação agora ao governador para que o governador tomasse medidas mais restritivas em Imperatriz, inclusive até o lockdown. Imperatriz sem lockdown, agora, no último boletim vigente, a nossa taxa de letalidade é equivalente ou até menor do que de São Luís. A Justiça Federal também negou o pedido para que a União fiscalizasse as verbas repassadas ao município para o combate à pandemia. São 7h mais 12 minutos, 7h12, você acompanhando o Bom Dia Maranhão em todo o estado. Olha, na semana passada mostramos a prisão de 3 homens com uma grande quantidade de cartões de beneficiários da Caixa Econômica Federal. Você lembra? Eles estavam realizando aí saques do auxílio emergencial. Moradores de Cedral se manifestaram em defesa de um deles. A prisão teria sido um mal-entendido. Populares se reuniram em favor do morador do povoado de Perical, em Cedral, preso com uma grande quantidade de cartões na semana passada em São Luís. O meu cartão está com o José Carlos, ele não é ladrão, eu dei porque eu estou precisando, modo coronavírus, e nosso Cedral não tem caixa eletrônica e em Mirizal está muita dificuldade de receber nosso benefício. Segundo os moradores, o homem identificado por José Carlos foi a São Luís com o consentimento dos moradores de Cedral para fazer o saque do auxílio emergencial pago pelo governo federal. Por isso, ele portava uma grande quantidade de cartões. É a maior dificuldade para nós recebermos os nossos direitos, entendeu? E ele, por ser nosso amigo fiel há tantos anos, ele se proporcionou a nos ajudar. Os moradores falam da dificuldade de saque no interior do estado, já que em Cedral não tem Caixa Econômica Federal. E moradores do município precisam ir até Mirizal para fazer o saque do benefício. A dificuldade que tem em Mirizal é muita aglomeração, então a gente pede à justiça para que ele seja liberado, porque todos nós somos a favor dele. Ele não é ladrão, ele é uma pessoa honesta. A prisão aconteceu na última quarta-feira. 3 homens foram presos por policiais do Batalhão de Turismo da Polícia Militar. O trio estava com mais de 230 cartões de beneficiários da Caixa Econômica Federal. A prisão aconteceu nesta agência da Caixa Econômica, nas proximidades da Praça João Lisboa, no centro de São Luís. Este delegado de defraudações explica quais são os principais crimes praticados utilizando como alvo clientes e agências bancárias e orienta a população sobre como se prevenir para não cair em golpes. Ocorre no interior da agência bancária, em que o beneficiário já adquiriu o benefício e irá sacá-lo. Nesse momento, algumas pessoas têm dificuldade em manipular o caixa eletrônico
e pode solicitar ajuda a algum estelionatário. Pode se configurar crime de estelionato ou furto mediante fraude. O estelionatário ou furtador ele irá trocar o cartão bancário da vítima e posteriormente irá sacar o valor. O ideal é sempre levar algum parente, se você não souber manipular o caixa eletrônico e, claro, respeitando as regras de distanciamento social e de aglomerações. O advogado que representa os suspeitos presos com os cartões informou que ocorreu um mal-entendido, porque todos os cartões apreendidos foram entregues de forma deliberada e consentida pelos beneficiários, que são moradores de Cedral e que, inclusive, já produziram declarações escritas e em vídeos confirmando esta versão, como foi visto na reportagem. São 7 horas e mais 15 minutos. Quero registrar aqui a participação da Itália, direto da Itália aqui no Facebook. Mandar um abraço para Laura Viveri, que está acompanhando a nossa programação. Ela diz: bom dia, meu Maranhão, gente aqui da Itália. Ontem foi o primeiro dia sem mortos, vocês se cuidem aí. É difícil, mas com respeito um com o outro tudo passa. José Augusto dos Santos também, Wallace Cardoso, a Ana Rosa Gomes, muita gente com a gente no Facebook e no Instagram também. Você vai compartilhando com seus amigos, hein? O bom dia agora também nas plataformas digitais. E nesse período de pandemia, com a suspensão das aulas, muitas crianças e jovens têm aproveitado aí para se divertir empinando pipa ou papagaio, como se chama por aqui, né? O pipa, papagaio, o pessoal conhece como uma das duas formas. Claro que essas crianças, esses jovens deveriam estar onde? Em casa, mas estão nas ruas, isso é fato. E a preocupação é com acidentes na rede elétrica. Soltar pipa é sinônimo de horas de diversão. Além das manobras, a brincadeira mais conhecida é cortar a linha de outra pipa. Neste tempo de pandemia, as crianças têm mais tempo livre e algumas saem de casa para brincar. O cuidado deve ser redobrado, pois também não é difícil vê-las emaranhadas na rede elétrica, seja no centro da cidade ou em bairros mais afastados. De acordo com a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, soltar a pipa próxima à rede elétrica é a 6ª maior causa de acidentes fatais em todo o Brasil. Então é um tipo de brincadeira que, se for realizado próximo à rede elétrica, pode terminar em tragédia. Muito importante, não utilize fio metálico, não utilize cerol, isso é extremamente perigoso. E se essa pipa ela ficar enganchada na rede elétrica, não tente recuperá-la. Então não vai jogar nenhum tipo de objeto, não vai subir em árvores, não vai subir em cima de muro, porque isso pode acabar provocando curto-circuito e aí tanto a criança como outras pessoas que estejam ali próximo pode acabar se acidentando. O momento agora é de ficarmos em casa e pós-pandemia procurar um local afastado da rede elétrica para praticar esse tipo de brincadeira. Para brincar com segurança, é necessário evitar que as crianças brinquem próximas da rede elétrica. Se a linha encostar na rede, não tente desprender a linha, devido ao risco de receber uma descarga elétrica. As recomendações não são para menos. É que, de acordo com a Companhia Energética, de janeiro de 2019 à primeira quinzena de maio deste ano, foram registradas 2.334 ocorrências com causa de pipa na rede de distribuição de energia elétrica. Ocorrências que geraram mais de 300 mil interrupções, somando mais de 6 mil horas sem energia. E trazendo esses dados para a atual crise sanitária, somente nos meses de março, abril e maio, até o momento, 141 ocorrências já foram registradas. Mesmo com muita gente estando em isolamento por conta da quarentena devido ao novo coronavírus. Por isso, alerta. A quantidade de ocorrências relacionadas a pipas na rede elétrica vem aumentando com bastante frequência no estado do Maranhão. Segundo dados da Equatorial Energia, no período de janeiro de 2019 a maio de 2020, foram registradas mais de 2.000 ocorrências, 300 mil interrupções, totalizando 6 mil horas sem energia. Nos meses de março, abril e maio, foram registradas mais de 140 ocorrências deste tipo. Lembrando que, além da falta de energia, este tipo de brincadeira é muito perigosa e pode provocar choque elétrico. E em caso de acidentes, a orientação é que a pessoa não se aproxime de fios e cabos, toque em outras pessoas e ligue para o SAMU no 192. É preciso ficar atento e tomar esses cuidados, sim. No próximo bloco, um resumo das principais notícias da área de segurança. E mais, os prejuízos causados pela pandemia no setor industrial maranhense. Agora são 7 horas da manhã, mais 19 minutos, imagens ao vivo da Avenida São Marçal, aqui na capital, imagens ao vivo da capital de todos os maranhenses. O Bom Dia volta já já.
São 7 horas e mais 22 minutos. De volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora, hein? Olha, a Eliane Soares Penha da Câmara está comigo, o Leandro Gomes, o Fábio Castro, a Rosicléia, o Paulo Adriano. Eu gostei desse nome aqui, Bill Gates Santos, rapaz. Ele manda um abraço para o pessoal, a galera do povoado Capim Açu, em Cachoeira Grande. Ele está em Campinas, ligado no programa, Campinas, São Paulo, portanto, Bill Gates, rapaz. Até Bill Gates está assistindo Bom Dia, é brincadeira? Vamos falar de segurança agora, gente? Vamos lá. Manhã de terça-feira e você ligado no Bom Dia, está comigo Eduardo Bueno, que apresentou ainda há pouco aqui o Bandeira 2. Oi, Bueno, tudo certo no Bandeira 2 aí? Audiência máxima lá em cima, um telejornal histórico aqui da casa, né? Pois é, que honra apresentar o Bandeira 2, que já tem aí mais de 20 anos de história aqui na TV Difusora e também participar aqui desse que é o primeiro telejornal maranhense, né? Um dos mais antigos da televisão maranhense, tem mais de 50 anos de história, né? Só o Bom Dia Maranhão, então uma honra para mim participar. Verdade, nosso Silvan está dando aquele descanso, o pessoal perguntando, cadê o Silvan? Cadê o Silvan? Está dando aquela paradinha, aquele pit stop importante para voltar aí com todo o pique, com certeza, ao comando do Bandeira 2. Olha, a Polícia Federal aqui do Estado, com apoio da Delegacia da Polícia Federal de Juazeiro do Norte, lá no Ceará, deu cumprimento a mandados de prisão preventiva pela 2ª Vara da Justiça Federal em São Luís. O Bueno vai explicar para a gente a que se refere esse caso aí que a Polícia Federal investigou, apurou e conseguiu fazer essa prisão. Bueno. Pois é, Adalberto, essa prisão foi realizada depois de um processo investigativo até longo, começou em janeiro desse ano, né? E seguiu até agora com a prisão dessas duas pessoas. Então, os dois homens, eles estariam então fazendo aqui no estado busca de trabalhadores para levar para o Ceará, só que ao chegar lá, eles estariam então, esses trabalhadores, participando aí das atividades laborais em análogos à escravidão. Inclusive sendo ameaçados o tempo inteiro, né? Falando que o pagamento das dívidas, aquela forma de trabalho escravo que acontece bastante hoje em dia, né? Infelizmente ainda acontece em pleno século XXI, principalmente com trabalhadores aqui do interior. Então eles foram levados para o Ceará e aí não conseguiam retornar aqui para o Maranhão com essas ameaças de que tinham essas dívidas pelo transporte, pelo traslado para o estado cearense. E aí a Polícia Federal, então, iniciou as investigações e conseguiu chegar a essas duas pessoas. Então, além de responder por submeter trabalhadores à situação análoga à escravidão, eles também vão responder por tráfico de pessoas, já que levaram esses trabalhadores daqui para lá. Ao todo, Adalberto, foram 13 trabalhadores, então, que estavam aí nessa situação e que denunciaram que conseguiram, então, ser resgatados e voltaram para o seu lar. Essas denúncias são extremamente importantes, não é fácil, gente, principalmente hoje em dia, com mudanças que fizeram, inclusive, na legislação nos últimos anos, você flagrar, por exemplo, um trabalho análogo à escravidão. O número de pessoas que trabalham, inclusive, a estrutura para a fiscalização desse tipo de trabalho também diminuiu no Brasil nos últimos anos. É bom que a gente pontue aqui também. Vou falar de outro assunto, a Polícia Civil do Estado, através da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico, realizou no bairro Isabel Cafeteira uma operação policial. Como é que foi, Bueno? Pois é, a Polícia Civil recebeu pelo WhatsApp. Hoje em dia, a Polícia Civil do Maranhão, cada superintendência tem o seu WhatsApp, a Senarc tem o dela, né? Recebeu essa denúncia de que existia um tráfico intenso de drogas na Isabel Cafeteira, a Vila Isabel Cafeteira, que fica aqui no bairro da Coab, aqui em São Luís, na região da Coab, viu, Adalberto? E lá eles conseguiram localizar esse suspeito que estava com essa grande quantidade de cocaína. Então, aparentemente, para quem está em casa, vendo a foto aqui atrás no nosso telão, parece uma quantidade até pequena, mas só que isso é fragmentado em gramas, né? Então, você imagina a quantidade de drogas que ele conseguiria vender só com essa pedra de cocaína. O valor da cocaína, ela tem um valor muito alto, então ele conseguiria um lucro muito alto também. Então, houve essa denúncia anônima, a população ajudou a Polícia Civil, que foi até o local lá na Vila Isabel Cafeteira. Inclusive, nós também já recebemos outras denúncias aqui pelo jornalismo da TV Difusora de outros pontos de venda de drogas. Então, a gente também convida a população a utilizar esses mecanismos, 190, Disque Denúncia, para ajudar para que a história termine como essa aqui, né? Que um indivíduo que estava traficando drogas lá na comunidade, tirando o sossego dos moradores daquela região, agora vai ter que responder ao processo criminal aí pelos atos que cometeu. Verdade, Bueno. Até amanhã. Até amanhã. Nosso Eduardo Bueno, que está aqui, ó, de segunda a sexta, apresentando o Bandeira 2 nas férias merecidas de Silvan Alves. São 7 horas e 27 minutos. Vem comigo, 7h27 agora. Equipes do 24º Batalhão de Infantaria de Selva. Essas equipes realizam, na manhã de hoje, uma ação de limpeza e higienização
nas paradas de ônibus, gente, em bairros aqui da capital. Eduardo Ereceira está comigo e tem os detalhes dessa operação que começa daqui a pouco, está lá em frente, inclusive é o batalhão aí. Eduardo. É isso, Adalberto. A previsão, a gente falou agora há pouco com o capitão George, que é da assessoria de comunicação aqui do 24º BIS, que é o 24º Batalhão de Infantaria de Selva, o Exército aqui na capital maranhense, na capital São Luís. Ele me confirmou que daqui a pouco, por volta de 9 horas da manhã, o comandante do 24º BIS deve atender a imprensa, repassar detalhes não só dessa ação que está acontecendo hoje, mas de todo o trabalho que vem sendo realizado desde o início da pandemia, da higienização de vários pontos, veículos, enfim, para conter o avanço do novo coronavírus. O Exército também que está nessa batalha, está na luta contra o novo coronavírus. A gente está aqui em frente ao 24º BIS, a sede que fica no bairro do João Paulo. A gente percebe uma movimentação já ali de militares, ali na porta, ali na fachada aqui da sede do 24º BIS, do Exército, aqui na capital maranhense, no bairro do João Paulo. Como eu disse, por volta de 9 horas da manhã, segundo a assessoria de comunicação, deve começar a higienização. Bem próximo aqui tem uma parada de ônibus. A previsão é que essa higienização aconteça nas paradas de ônibus aqui mesmo, na Avenida São Marçal, que é uma avenida importante, um corredor importante aqui dentro da capital maranhense. Aqui uma parada de ônibus bem próximo, fica justamente em frente à sede do 24º BIS aqui na capital São Luís. A gente percebe que já há pessoas utilizando, claro, desde as primeiras horas da manhã, o transporte público aqui na capital São Luís. Algumas pessoas já aguardando aqui na parada de ônibus, também dentro dos ônibus. A gente percebe que já há uma movimentação, mesmo com a recomendação que as pessoas fiquem em casa, só saiam em caso aí de extrema necessidade. Algumas pessoas precisam sair, claro, para serviços essenciais, porque precisam resolver algo. Então, essa ação é de extrema importância. Vale lembrar, como eu disse, Adalberto, que o Exército está nessa luta aí desde o começo da pandemia do novo coronavírus, quando chegou aqui ao estado do Maranhão. A gente, por exemplo, a nossa equipe de reportagem, não só a minha, mas as outras equipes de reportagem da TV Difusora, já acompanhou essa higienização em vários pontos. A exemplo aí do próprio transporte público, nos ônibus, nas paradas de ônibus aqui de São Luís também, nos hospitais, nas unidades de saúde, praticamente todas, que estão recebendo unidades de referência, que estão recebendo pacientes contaminados pela Covid-19, também já passaram por esse processo de higienização. Bem aqui próximo ao bairro do João Paulo, aqui nas proximidades do bairro da Alemanha, o Hospital da Criança também, por exemplo, ele passou por esse processo de higienização e a gente acompanhou. Fora o transporte público, as paradas de ônibus, as unidades prisionais, inclusive até do município de Imperatriz, também passaram aí por esse processo de higienização, um trabalho de extrema importância, já que, segundo os especialistas, em algumas superfícies, o vírus pode ficar aí até 3 a 4, 5 dias e pode aí, claro, contaminar as pessoas que tenham contato com determinada superfície. Então, é um trabalho de extrema importância. Terminais de integração também já foram submetidos a esse processo de higienização. Então, quase que diariamente aí os militares do Exército estão também nessa luta contra o novo coronavírus, para conter aí a pandemia, e estão higienizando esses locais. Hoje o trabalho, como eu disse, acontece daqui a pouco, por volta de 9 horas da manhã, deve ter início a higienização nas paradas de ônibus, localizadas aqui na Avenida São Marçal, onde está localizado a sede do 24º BIS, com esse trabalho de higienização realizado pelos militares do Exército. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho o Eduardo vai voltar. São 7 horas e 31 minutos, 7h31, e você ligado aqui no Bom Dia. Olha, quero mandar um alô aqui para o Sandro Souza, Antônia Souza, a Shirley Fabiane está com a gente também, e a Rose Costa. A gente agradece aqui em nome de toda a nossa equipe a audiência aqui no Bom Dia pelas nossas plataformas digitais, Instagram e também pelo Facebook. Uma pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Maranhão, a FIEMA, mostrou os prejuízos no setor causados pela pandemia do coronavírus. Vamos ver na reportagem. Ana Paula tem uma empresa que produz geleias. O negócio já é bem consolidado no Maranhão. Com a pandemia, a situação mudou de repente. Metade dos funcionários foram afastados por motivos de saúde e a produção também, por uma questão econômica, teve que ser reduzida. Teve realmente uma grande queda nesse setor que era voltado para o turismo, que era uma parte muito importante para a gente, mas a gente conseguiu se manter pelo fornecimento para os supermercados, né? Mercearias, conveniências, né? Essa parte ajudou a sustentar, mas também para suprir esse outro mercado, a gente está agora buscando as marketplaces, né, que são para a gente poder entrar nesse e-commerce. Este aqui é o setor de produtos já prontos. Essa parte aqui, ó, era para estar bem mais cheia. E aqui nessas caixas já era para elas terem sido
colocadas lá no mercado e outras estarem aqui nesse lugar. Mas com toda essa crise, isso não foi possível. Agora, existe uma possibilidade. Elas vão instalar o e-commerce e isso aqui pode mudar e, inclusive, chegar não só em outras cidades do Maranhão, mas também em todo o Brasil. E-commerce é um termo em inglês para comércio eletrônico, ou seja, vendas pela internet. A parte da comunicação, que antes era de uma empresa contratada, agora ficou sob responsabilidade da Débora, prima de Ana Paula, graduada em rádio e TV, decidiu usar os conhecimentos para ajudar, tanto a reduzir os custos e fomentar as vendas. As redes sociais, elas são fundamentais, elas são há muito tempo, na verdade. Se você não está nas redes sociais, você não existe, né? Ela passa uma credibilidade e agora com essa pandemia, com esse isolamento social, a gente viu a necessidade de e-commerce, porque muitas pessoas pediram por isso. Então a gente atendendo essa necessidade, a gente começou a implantar. A queda na produção das geleias chegou a quase 40%. Uma pesquisa da FIEMA revela que mais de 88% das empresas consultadas tiveram produção afetada negativamente. Pensar a partir de agora, recuperar as outras atividades, como é que vai trabalhar a sua oferta de produção, quais são os contatos com seus clientes que têm que ser retomados, reprogramar toda uma vida, porque a normalidade de antes não vai ser a normalidade do futuro. Então as empresas têm que se prepararem, têm que se adequarem para enfrentar uma outra realidade que elas não estão dominando ainda. 7 horas e mais 34 minutos. E com a reabertura gradual do comércio na Grande São Luís, muita gente, mas muita gente mesmo, resolveu ir às compras. Na Rua Grande, o aumento no número de pessoas chamou a atenção. O comércio começou a recuperar a rotina e o maior centro comercial já estava assim logo no primeiro dia. Precisava comprar esses medicamentos, eu estou vendo se consigo, que até está difícil. As pessoas não podem parar de trabalhar, principalmente as pessoas que moram no subúrbio, né? Você imaginava que ia encontrar esse pessoal todo aqui? Não, e estou assustada, porque eu acredito que seja desnecessário. A loja do Eduardo estava fechada há mais de 2 meses. Hoje ele veio organizar o estabelecimento para reabrir a partir da próxima segunda-feira, já que o perfil do local ainda não se enquadra nas exigências do decreto estadual. Está com a equipe aqui limpando, fazendo higienização, se adequando às normas de segurança, para nós podermos abrir com segurança e tentar voltar aos poucos à normalidade que se precisa voltar, né? De acordo com o governo, apenas as lojas de pequeno porte, que são familiares, estão autorizadas a abrirem as portas esta semana. O comércio vai abrir por setores a partir da semana que vem. Nós vamos fazer esse protocolo de retomada progressiva, mas não tenha dúvida de que se houver alguma mudança de tendência nos números que nós estamos observando na ilha de São Luís, seguramente nós, como disse, podemos dar passos atrás, no sentido de tornar as normas mais rígidas novamente. Eu acredito que isto não ocorrerá, desde que todos observem as normas sanitárias. O problema, portanto, não é abrir ou não abrir, é como abrir. Nós vamos fazer uma abertura lenta e insistimos muito fortemente para que todo mundo cumpra as normas sanitárias. A medida beneficia principalmente o comércio de bairro, que concentra a maior parte desses estabelecimentos, mas não exclui outras medidas que já vinham sendo adotadas, como a higienização e o distanciamento social. Vir para esses comércios, por exemplo, só de máscaras. Atenção redobrada também dentro das lojas. A entrada continua limitada e os procedimentos de limpeza para clientes e funcionários ainda mais rígidos. Desde o início da pandemia, o comércio no Maranhão teve perdas estimadas em mais de 2 bilhões de reais. Apesar de se recuperar dessa crise, ser um dos maiores desafios a partir daqui, é preciso calma, já que a Covid-19 ainda não está controlada no estado. Bem pontuado aí pela Nice na reportagem. É preciso calma e bom senso, hein, gente? Eu fico imaginando se a Rua Grande está assim, cheia do jeito que você viu aí nas imagens, agora que o comércio está abrindo gradualmente, imagina a partir do dia 1º de junho, como é que vai ser, hein? É um desafio para todos nós. Então, como disse o Eduardo na entrada, no começo do programa aqui, a gente pode voltar a ter lockdown, a gente espera que isso não aconteça, caso a gente tenha uma mudança significativa em relação a esses números aí da Covid aqui no estado, hein? Então, a situação é preciso que a gente tenha cautela, calma, bom senso, né? E continuam valendo aquelas regras todas que a gente já tem falado todos os dias aqui no Bom Dia para Todos. Então, sair de casa só no caso realmente de extrema necessidade.
E o PROCON e a Vigilância Sanitária iniciaram uma fiscalização nesses estabelecimentos que a gente viu abertos aí. Vamos ver. O cumprimento do novo decreto foi verificado pela equipe de fiscalização, que atuou para garantir que o retorno do comércio seja seguro. Nesta empresa, só é possível vender produtos alimentícios, de limpeza e itens de supermercado. Outros setores foram interditados. É preciso fazer controle de entrada para evitar aglomeração, fornecer álcool em gel e seguir várias medidas sanitárias. São critérios sanitários voltados para se frear a disseminação do novo coronavírus. E é importante que as pessoas estejam cientes desses protocolos e, mais do que isso, estejam desenvolvendo o protocolo. Então a gente conta com os empresários nessa parceria, a gente conta com a sociedade de uma forma geral, para que todos nós consigamos juntos enfrentar essa pandemia, cumprindo os protocolos, garantindo distanciamento, utilizando máscara, fazendo higienização contínua e correta das mãos, para que a gente não tenha novos picos de crescimento da doença aqui na Grande Ilha. O aposentado Ribamar Assunção, de 76 anos, precisou ir ao centro e mesmo com a fiscalização, ele diz que só sai de casa quando há grande necessidade. Se fosse uma outra situação, o senhor não teria saído de casa? Com certeza não. Eu tenho que dar valor mais à minha vida do que objetos que eu possa adquirir. O PROCON está bem atento aos excessos cometidos no comércio. Por exemplo, houve um aumento considerável no valor dos produtos para a fabricação de máscara de pano. Então a gente está solicitando, além da verificação dos preços atuais, também as notas fiscais de entrada e saída dos últimos 3 meses, até pouco antes do início da pandemia, para que possa verificar se as margens de comercialização antes e depois da pandemia, elas estão se mantendo mais ou menos equilibradas ou no mínimo proporcionais. As fiscalizações do PROCON, Vigilância Sanitária e outros órgãos acontecem desde a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus aqui no Maranhão e agora foram intensificadas com a retomada do comércio. Lembrando que não é apenas orientação, mas também haverá punição para quem não cumprir o que está previsto no decreto do governador. Caso seja verificado que essa margem de comercialização tenha sido alterada, que não há uma justificativa plausível para isso, as empresas elas são passíveis de sanções administrativas também, desde a advertência, multa e também a suspensão da atividade. Portanto, as empresas podem também sofrer sanções, isso está muito claro, inclusive, no próprio decreto, né? São 7 horas e mais 40 minutos, 7h40. E aí, será que vai chover? Vamos para a previsão do tempo aqui na capital, no interior do estado? São Luís, hoje com céu parcialmente nublado, possibilidade de chuviscos apenas nessa terça-feira, tá bom? A mínima já começa lá em cima, 26 graus a mínima. A máxima 31 e a sensação térmica, você sabe, é bem maior. Em Imperatriz, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva leve, a mínima por lá 22, a máxima 30 graus, também bem quente. Em Caxias, na região dos Cocais, céu parcialmente nublado, com pouca probabilidade de chuva. E aí a temperatura aumenta mais ainda, né? Mínima de 22, máxima de 31 por lá. Mais 3 cidades no nosso mapa, vem comigo, a gente começa com Bacabal hoje. Mais 3 cidades aqui, a parceria com o LabMest, Laboratório de Meteorologia da UEMA. Bacabal hoje com tempo nublado, possibilidade de chuva leve lá em Bacabal. Mínima de 22 e a máxima de 32 graus na bela cidade de Bacabal, recebendo o nosso abraço. Região sul agora, Balsas com céu parcialmente nublado, com possibilidade sim de chuva, mas chuva leve nessa terça-feira. Mínima de 21, a máxima é de 30 graus. Baixada Maranhense, vamos lá. Pinheiro, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva leve também. 22 a mínima, a máxima é de 32 graus na cidade de Pinheiro, que também acompanha a nossa programação. Você ligado com a gente, participando pelas redes sociais, muita gente acompanhando no Instagram aqui o nosso Bom Dia de hoje. Mandar um alô aqui para o Denilson, que está acompanhando a nossa programação. Tem também a Josélia Carvalho acompanhando a nossa programação também no Instagram. E muita gente em especial hoje no Facebook, muita gente mesmo. Sandro Souza, a Douglas Silva também está com a gente, a Rose Costa recebendo um abraço de toda a equipe aqui do nosso Bom Dia. Vamos para o intervalo, a gente volta já. No próximo bloco, o Senado aprova a proibição de corte de luz em vésperas de fim de semana. Projeto extremamente importante, você viu, foi aprovado na Câmara, agora no Senado, segue o presidente da República. São 7 horas e 42 minutos. A gente vai ver essa notícia depois do intervalo. E tem mais, hein? Vamos falar ao vivo, trazer informações sobre a vacinação H1N1 feita pela Prefeitura da capital. Voltamos em instantes. Já, já. São
7 horas e mais 45 minutos, 7h45, você ligado no Bom Dia em todo o estado do Maranhão, inclusive nas nossas plataformas digitais. No Facebook, o Felipe Albuquerque recebeu do nosso abraço. No Instagram, muita gente acompanhando a gente também. Aqui, Erli Chapa, ligado com a gente também nessa manhã e participando pelo Instagram do nosso Bom Dia. A Prefeitura da capital segue hoje com a campanha de vacinação contra a influenza H1N1 para o público-alvo desta fase. Os detalhes agora com o Eduardo Ericeira, ao vivo, de volta no Bom Dia. Eduardo. Pois é, Adalberto, os grupos prioritários ainda que estão sendo vacinados até o dia 5 de junho, houve essa separação. Na verdade, foram várias ações, medidas adotadas aí pela Prefeitura de São Luís, justamente para evitar aglomerações e evitar que esses grupos considerados aí de risco entrem em contato uns com os outros. Medidas importantes aí para conter justamente, para que as pessoas possam se imunizar, possam vacinar contra a influenza, a gripe H1N1, sem essa aglomeração, sem esse contato, mantendo o distanciamento social, para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Então essas medidas tiveram que ser adotadas. É uma vacinação nesse ano de 2020 diferente dos anos anteriores. A cobertura vacinal aqui na capital São Luís, segundo a Prefeitura, está muito boa. Apenas esse grupo de crianças precisa ainda melhorar um pouco. Até o último balanço que a gente recebeu estava em cerca de 70%, até um pouco menos do que isso. Os outros grupos todos atingidos 100%, até ultrapassando, como idosos, profissionais de saúde. Mas esse grupo prioritário de crianças de 6 meses a menores de 5 anos precisa ainda melhorar a cobertura vacinal aqui na capital maranhense. Como eu disse, até o dia 5 de junho, esses são os grupos prioritários: crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos também, até 55 anos de idade está podendo vacinar também, 55 anos até mais de idade, priorizando agora nesse período de 55 a 59 anos, mas quem perdeu o primeiro prazo, a primeira etapa da campanha de vacinação com mais de 60 anos de idade, pode se dirigir a algum posto de saúde e vacinar também sem nenhum tipo de problema. Gestantes, puérperas, que são mulheres que deram à luz em até 45 dias, também estão dentro desse grupo prioritário nessa segunda etapa de vacinação. Lembrando que a Prefeitura de São Luís disponibilizou várias unidades de saúde espalhadas por toda a cidade justamente para fazer essa vacinação e para evitar essas aglomerações. São 43 unidades de saúde espalhadas por toda a capital maranhense para fazer a vacinação, além de 4 escolas da rede pública municipal de ensino que também estão disponibilizando essa vacinação. A segunda etapa começa no dia 5 de junho, no dia 8 de junho, 5, encerra essa primeira etapa, e a segunda etapa começa no dia 8 de junho. Aí também abrangendo várias categorias: profissionais das forças de segurança, caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo, portuários, pessoas com deficiência física, quer dizer, várias pessoas também abrangendo, que entraram no grupo de prioridade também para a vacinação contra a gripe H1N1. A gente lembra que as pessoas podem ter mais informações aí no nosso portal ma10.com.br. Lá consta também no portal da Prefeitura, que consta os horários aí de atendimento, já que houve essa separação. Pela manhã é um grupo que vacina, pela tarde é outro grupo que vacina, e também a vacinação que acontece por ordem alfabética. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima terça-feira a todos, de muita consciência e saúde. Saúde para todos nós, Eduardo. São 7 horas e 48 minutos, você ligado aqui no Bom Dia. E atenção para essa notícia, hein? O Senado Federal aprovou a proibição de corte de luz em vésperas de fim de semana. O texto inclui feriados e exige notificação prévia do consumidor. O projeto de lei de autoria do senador Everton, do PDT do Maranhão, que proíbe o desligamento de serviços públicos como água e energia elétrica nas sextas-feiras, fins de semana e vésperas de feriados, foi aprovado pelo Senado por unanimidade. Como já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto segue agora para a sanção do presidente da República. A proposta inicial previa também o fim da taxa de religação, mas esse artigo foi retirado na votação da Câmara e, por acordo, os senadores decidiram não reincluir o item. A cobrança da taxa, no entanto, fica condicionada à comunicação prévia para o consumidor. A relatora do projeto, a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, comentou a postura das companhias de energia que não religam a luz nos fins de semana, mesmo quando a dívida é paga, e comentou a variação de preços na taxa de religação. Pagar um preço de religação ou de religação urgente de R$ 190 até R$ 265, eu não sei
aonde está e o que está fazendo a senhora agência reguladora ANEEL. Você nos deve explicação. A diretoria da ANEEL tem que vir aqui no Senado e explicar essas diferenças. A agência serve para isso, para regular preço, regular as tarifas, não é impor, é colocar regras transparentes. Por que num estado é tão barato como o Maranhão, São Paulo e Pernambuco, e por que as mais caras, Minas Gerais e Amapá? Pronto, falei. As mais caras, Minas Gerais e Amapá. Tem que ter explicação. O líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, que defendeu a manutenção da taxa de religação, afirmou que irá lutar junto com o Everton por meio da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para regular os valores das taxas cobradas pelas empresas de energia. Portanto, nós vamos assumir um compromisso de chamar uma audiência pública da ANEEL, de propor à ANEEL para que ela, pela autorregulação, possa dar um basta às tarifas abusivas. O senador maranhense comemorou também o fato de ter aprovado um projeto que pode virar lei nos próximos 15 dias, em apenas 1 ano e meio de mandato. Quero dizer aos senhores que é um dos dias mais felizes do nosso mandato. Para muita gente parece ser coisa pouca, mas como eu disse desde o início, é uma proposta justa, vai ajudar muito as famílias que já foram humilhadas por esse Brasil afora. Você imagine só uma sexta-feira, 5 horas da tarde, chegar uma equipe de corte de energia elétrica e tirar a energia de um cidadão ali com um idoso dentro de casa, com uma criança dentro de casa e com pouca comida na geladeira, e ele ainda tendo que passar essa humilhação de passar o final de semana sem energia. Com isso, agora vai acabar tendo a condição, esse cidadão, de quando seu serviço foi interrompido, ele ter um dia útil ainda para levantar o dinheiro, para poder pagar e seu serviço ser restabelecido. Isso se chama dignidade, isso se chama legislar de verdade, em sintonia com quem mais precisa, e eu quero muito mesmo agradecer vocês. Você viu o plenário do Senado, né? Votação aí com um quórum significativo e foi unanimidade. Todos votaram aprovando esse projeto aí de extrema necessidade, inclusive, de um cunho social extremamente importante e uma questão de justiça, né, gente? Então, que bom, parabéns aí ao senador Everton por essa iniciativa. Em tão pouco tempo já ter conseguido aprovar um projeto tão importante, ao país inteiro sendo beneficiado aí por esta ação. E a possibilidade aí de uma audiência pública no outro momento. Portanto, votado e aprovado por unanimidade, segue agora o projeto que já foi aprovado na Câmara ontem no Senado, segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. São 7 horas e mais 53 minutos e em mais uma sessão remota por videoconferência, deputados estaduais aprovaram ontem novas ações no combate à pandemia da Covid-19. O primeiro projeto a ser votado foi a disponibilização de uma área específica para a construção de moradias para aquelas pessoas que vivem em palafitas, na capital São Luís. O projeto foi aprovado por 35 votos a favor. Vai permitir que o governo faça a regularização de uma área que está sendo utilizada, que será utilizada, melhor dizendo, para a implantação de um programa de unidades habitacionais para reduzir a quantidade de pessoas que estão em submoradias hoje, dando preferência às pessoas que moram nas palafitas que ainda existem em São Luís. Outro projeto aprovado foi relacionado à contratação de 106 médicos para trabalharem no Maranhão. Por todas as razões, eu julgo importantíssimo esse projeto, nesta hora em que se efetive esses profissionais permanentemente após a pandemia. Nós temos um déficit hoje de médicos, diante de nós temos um bom número de profissionais já infectados. Então, eu deixo aqui o meu voto de forma favorável e parabenizo também o governo e o secretário de Saúde, Carlos Lula, pela iniciativa pertinente nesse momento. Há um dimensionamento inadequado nesse momento e é uma oportunidade interessante de, no meio desta crise, nós tomarmos essas decisões para fazer uma estruturação do sistema de saúde. Parlamentares que se encontram no interior do estado fizeram questão de ressaltar a situação nas regiões maranhenses. Eu estou aqui em Bacabal há praticamente 15 dias, junto com o prefeito Edivan, na luta de montar uma estrutura de um hospital de campanha, em função do número de aumento de casos
do coronavírus aqui em Bacabal, né? É uma luta contínua, deveríamos entregar esse hospital agora, essa semana. Por proposição do deputado Marco Aurélio, os deputados votaram a proibição na suspensão ou cancelamento dos serviços dos planos de saúde por inadimplência dos usuários. A medida prevalece enquanto estiverem em vigor as ações de combate à Covid-19. Após o fim das restrições, as operadoras deverão possibilitar o parcelamento do débito aos usuários, sem cobrança de juros e multa. Ainda na sessão desta segunda-feira, foram apreciados decretos de reconhecimento do estado de calamidade pública em mais 20 municípios maranhenses. Shows cancelados, projetos interrompidos e viagens desmarcadas são alguns dos problemas vividos por artistas de todo o país durante essa pandemia, não é? Como a maioria deles vive dessa atividade artística para se manter financeiramente, a preocupação passou a fazer parte do dia a dia de cada um. Há mais de 10 anos, esta casa de shows tinha por semana 4 dias exclusivos de festas e atrações musicais. Agora, a única cena é esta: palco vazio, ninguém cantando e muito menos ninguém dançando aqui na pista de dança. Fechada desde o início da pandemia, o ambiente não tem nenhuma previsão de quando vai retornar às atividades. Sem previsão de volta, as redes sociais viraram palco, mas há artistas que estão indo além de só cantar para o seu público nas lives. Faz bate-papos, brinca e se diverte, cada um a seu jeito. Ele se mantém perto dos fãs. Natural do Piauí, o loirinho dos teclados tem 7 CDs gravados e 1 DVD. Nessa época de pandemia, nós temos que, não pode parar, né? Temos que fazer nosso trabalho. Já estou terminando agora meu novo CD de piseiro, né? E estamos trabalhando para quando terminar a pandemia, nós chegar com gás, com força total, para você curtir, viu? O maranhense Erasmo de Bel, além de cantar, prepara novas versões para suas canções. Em meio ao caos, o show não pode parar e artistas se reinventam durante a pandemia de coronavírus. Tenho procurado tirar proveito disso, lendo, compondo, né, revendo algumas músicas que não dei por terminadas e, enfim, estou agora nesse nicho de mercado novo que é essa coisa das lives e estou me cercando de informação e de alguns aparatos tecnológicos para fazer isso da melhor forma possível. Ainda estou engatinhando, mas enfim, acredito até que essa modalidade de apresentação artística pós-pandemia deva permanecer. Estou aprendendo e logo a gente chega aí num nível satisfatório de transmissão dessas lives e aí passar a fazê-las de forma profissional. É assim que tenho me virado nesses tempos de pandemia. E para amenizar um pouco a situação, uma notícia boa, inclusive. O plenário da Câmara dos Deputados pode votar hoje novas propostas para o enfrentamento do coronavírus, entre eles, inclusive, um projeto de lei da deputada Benedita da Silva e outros parlamentares que destina quase 4 bilhões de reais para ações emergenciais do setor cultural, descentralizando os recursos dos estados e municípios. A deputada Jandira Fegali, que fez o substituto, iria participar do Bom Dia hoje, mas não pôde, mas a gente torce para que o projeto seja aprovado. Tchau, tchau. Amanhã a gente se encontra às 7h.